Hoje estamos aqui com os amigos previdenciaristas. Eu, Anderson Marques, presidente da Comissão de Relacionamento com a Justiça Federal. Vamos conversar um pouco sobre direito previdenciário e a importância do advogado no processo previdenciário. Bom, eu sou a doutora Luciana Polizelli, sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui de São José do Rio Preto. Eu sou o David Martini, sou também membro das duas comissões, né? E advogado previdenciarista de longa data. E já foi presidente da comissão, Sim. tanto de Direito Previdenciário como de Relacionamento da Justiça Federal e também da diretoria da OAB aqui de São José do Rio Preto. Tivemos. Todos nós, né, passamos por tudo. Eu me lembro, Lu, o primeiro requerimento que a gente fez para a OAB São Paulo, se eu não me engano, foi 2016. Foi 2016 que foi o primeiro passo. Por conta da Justiça Federal por aqui, conta não da tinha nem Justiça juizado aqui na época, né? Foi terrível, né? Terrível. E eu lembro que você foi para São Paulo, né, no tribunal. Tivemos lá reunido e 10 anos, hein? E essa luta vem constante, né? Essas datas estão... E estamos indo agora esse ano para o décimo Congresso de Direito Previdenciário. Presencial. Porque teve os virtuais na época da pandemia. Se não tivéssemos tido a pandemia, seria já 12º. É. Mas é o 10º, já convido vocês, dia 11 de setembro, aqui na Casa do Advogado da OAB de São José do Rio Preto. Legal. E aí vai ser imperdível, né? Porque esse Vai. ano, o quadro que está aqui... Doutora Adriane Bramante, já com presença confirmada, doutora Malda Feliciano, né? Vem um corpo aí docente muito bom. A São José do Rio Preto entrou num cenário, né, já há algum tempo, com grandes nomes, né, no direito previdenciário, ensinando, né, os advogados aí. Sim. Teremos ainda o Jeromes, Ana Paula Fernandes, teremos o Ceral, né? Então é assim, um corpo docente muito bacana. E é spoiler. Doutora Kelly. Spoiler. Eu já tô vendendo. Já tá abrindo o leque. Já tô vendendo. Mas é bom, aqui. porque 11 de setembro. Então uma data emblemática. Então já fiquem preparados, né? Bom, presidentes, vamos começar aqui. Hoje o tema é a importância do advogado previdenciarista. 2026, nós estamos enfrentando aí uma revolução tecnológica. A gente sabe que o INSS sofre aí com baixo número de servidores e não se investe em servidor porque quer se investir em tecnologia. E aí joga do lado de cá na mão de um trabalhador que não tem obrigação de conhecer de tecnologia e muito menos de direito previdenciário. E aí vem a importância do advogado previdenciarista, né? Inclusive, a gente tem que lembrar aquela postagem do INSS, né? Que você não precisa de terceiros para ter acesso aos serviços do INSS, que gerou muita polêmica no meio da advocacia. E realmente, os serviços são gratuitos, né? Qualquer cidadão teria direito ao acesso, mas a dificuldade é cada vez maior. As agências têm horário reduzido, né, de atendimento, serviços reduzidos de atendimento. Antigamente a gente agendava, pegava as filas, ia lá com o servidor, né, levava os documentos. Hoje não, né, o teu processo é totalmente online. Online, eu falo que piorou bastante, no seguinte sentido, desculpa. Primeiro, a partir de agora, com a informatização, com robôs, com tudo, com a diminuição de pessoas, o segurado virou número. E a partir do momento que virou número, perdeu a parte humana. A pessoalidade, né? Não tem aquela mais a pessoa ir, o funcionário sentir o problema e verificar a solução e passar para o segurado. E outra coisa, né, que eu sinto também, hoje o processo você protocola, cai com um servidor de qualquer lugar. E ele não conhece a região. Nós não temos terror, né? Pra gente seguir um fluxo aqui, e falar da importância do advogado previdenciário, nós vamos fazer esse bate-papo aqui em praticamente três tópicos, né? Quando procurar um advogado, depois como procurar um advogado e aí o porquê, né? Aí sim a gente entra na importância de como, do porquê que ter um advogado previdenciarista e a importância do advogado do requerimento da aposentadoria.
Então, começar com a doutora Luciana. Doutora, quando você acha que é o momento ideal do cidadão procurar um advogado para tratar sobre os benefícios previdenciários? Eu acho que hoje, no atual cenário que nós temos, desde o dia que ele começa a trabalhar, ele tem que procurar para ter uma ideia da questão, né, ainda mais ser um contribuinte individual. Porque hoje você tem que casar a questão tributária também com tudo isso e planejar, porque a aposentadoria lá atrás era o quê? Os 3 últimos anos. Exatamente. E aí a gente vai aumentando a média tal, e cada vez está mais difícil. Então, às vezes as pessoas chegam nos finalmente, mas eu vou aposentar com esse valor, mas você contribuiu, né? Então, eu acho que é importante desde o início, mas pelo menos quando ele sentir que já está em vias de aposentadoria, já procurar um planejamento previdenciário, porque com as regras que a gente tem de transição, tem gente que às vezes aguardando 1 ano a mais, 6 meses a mais, aposenta com um benefício melhor. Então, eu acho que é importante sempre procurar, mas cada vez mais cedo. Doutor Anderson. Eu entendo também que é desde que começou a trabalhar, porque hoje é um planejamento para você aposentar. A sua aposentadoria vai ser um resumo da sua vida laborativa. Se você não planejou ou se você não se organizou, e quando eu falo isso, não é porque a pessoa não é organizada, é que a pessoa não pensa, o brasileiro não pensa em se aposentar. Ele começa a trabalhar, ele acha que ele está no auge dele o resto da vida. E a idade chega para todo mundo e você tem que se programar. E a aposentadoria é média. Sim. Hoje, daqui a alguns anos, nós não sabemos. A próxima reforma, quando chegar, a gente não sabe o que vai vir. Mas você tem que pegar as regras atuais, se precaver e guardar os documentos para quando você for requerer. Porque se você não tiver, aquela ideia que antigamente foi colocada aos segurados, que quando chegasse na aposentadoria o Estado iria ampará-las, não existe, nunca existiu. Se você não provar que você tem direito, você perde o direito. Eu acho que existem alguns momentos cruciais. Eu acho que o início da vida laborativa é importante, né, para a pessoa poder saber que ela vai se aposentar. E hoje em dia a gente, assim, com a reforma da Previdência, a pessoa vai se aposentar. Quem começou agora, o homem 65, a mulher 62, não tem opção, certo? Então ele tem que entender como que ele faz para estar seguro, o que ele pode ficar sem trabalhar. Mas eu acho que existem alguns momentos cruciais, né? Um deles é quando a pessoa inicia uma atividade de contribuinte individual ou entra numa situação de desemprego. Sim. Seja voluntário ou involuntário, né? Ou até uma alteração de emprego. Então, hoje eu trabalho, vamos pegar situações clássicas, né? Trabalho no banco, estou estressado, doente, quero sair, eu vou sair e vou montar uma corretora de seguros. Aí a pessoa sai de um salário, uma contribuição que tinha às vezes no teto previdenciário. Sim. E vem para pagar prolabore de salário mínimo na sua empresa, né? Na sua financeira, enfim. E aí o que acontece? A vida previdenciária dessa pessoa entra em colapso, né? Eu tive um cliente que me procurou exatamente por isso, porque ele é CLT e ele está indo para ser um PJ agora, né? Uma pessoa jurídica. E ele queria realmente saber o quanto valia para ele investir nessa previdência. Então, realmente, esse é um momento muito importante de um planejamento. Eu coloco também que depois de uma certa idade, depois dos 40, 45, se a pessoa não se programou, não está se programando, ela de tempos em tempos, em janelas, ela deveria fazer esse planejamento, rever. Porque quando você é CLT, não tem opção. Não. Se você ganha 10 mil, você vai contribuir sobre o teto. Se você ganha 2 mil, você vai contribuir sobre 2 mil. Você não tem muito o que fazer. Mas se você saiu de CLT e veio para contribuinte individual, ou se tem 2 ou 3 atividades, e as outras 2 a pessoa não contribui, que acontece muito no Brasil, tem gente que vende bolo, vende além do emprego. Síndico de condomínio. Síndico de condomínio. Não contribui, não precisa contribuir. Só que é lá na frente... Lá na frente faz diferença. E às vezes eu já tive cliente que é síndico de condomínio e tinha contribuição e não sabia. Exatamente. E aqui estava somando e tal, e ele estava para estudar para saber se mas era R$700 a mais na renda dele, né? Exatamente. Tudo isso influi. Aí entra no planejamento. E o planejamento não é entrar no site do meu INSS e olhar aquela simulação. Não, aquilo é previsão. Não é planejamento. E previsão normalmente errada. Exatamente. Porque ele considera o seu CNI de uma forma geral, sem verificar erros, né? Sem verificar acertos.
né? Então, já identificamos aqui pelo menos 3 momentos importantes para poder falar sobre previdência, né? Quando inicia a vida contributiva, né? Quando você sai ou modifica a sua maneira de contribuição e um critério agora que você trouxe de idade, né? O quanto para um homem e uma mulher procurar, qual idade? 45, você acha que é o ideal? Eu acho 45, porque entre 40 e 45, por quê? Dá para ele fazer alguma coisa ainda. Por exemplo. A curva começou, né? A curva Se a gente for começou. pensar, um homem, Do- quem já está inscrito até 2019, ele precisa de 15 anos de contribuição. Mas Já. o corte do descarte são 20. Quem começou agora são 20. Agora são. Então, se ele procurar os 45 até os 65, ele tem esses 20 anos, a gente pode trabalhar de uma maneira... Esse é até um ponto que às vezes a gente fala, os 15 anos, mas o filiado pós-reforma Já não já tem. é 20 20 anos o homem. Eu coloco mais ou menos essa idade porque sobra margem. E eu falo margem assim, financeira. Porque 45 a 65, você tem 20 anos, que aí daria para você aproveitar salvar o alguma CT, coisa. você pode planejar. Descartar também o que deve eu entendo descartar. que você pode salvar o benefício. O que eu digo salvar? Por exemplo, a pessoa está com salário mínimo, você pode aumentar um pouco. É uma Ou idade você pode razoável. também economizar o dinheiro do... E investir numa previdência não privada. pagando ou- todos os meses, fazendo um planejamento para ele que ele possa fazer uma outra renda. Perfeito. E aí você chega num ponto do planejamento que é justamente esse. Existem clientes que eles chegam num limite que é o seguinte, não adianta ele contribuir mais, Não. porque não vai mudar. O que adianta para ele? Contribuir menos. É não contribuir. Se você Parece um verificar, paradoxo, Senão, né? a gente tem vários clientes, eu pago o MEI, tá, mas é o MEI previdenciário, que a pessoa na prática não exerce, ela tem a MEI, ela não exerce, mas para pagar a previdência. Fala, por que você vai pagar? Se você já tem os 15 anos, você já vai ser salário mínimo. Não mas vai. não precisa, meu irmão. Ou pessoal, vamos supor, já tive cliente que pagava 20% como segurado facultativo, mas já era salário mínimo, já era por idade, paga 11%. Eu não tive um, não. Eu tive vários clientes que ele estava fora, ele tem tempo, ele não vai aposentar, ele não vai conseguir regra nenhuma, só por idade, daqui a 15 anos. E ele já tem o tempo, porque ele começou, antigamente você começava a trabalhar com 16 anos, registrado. Hoje em dia não é o padrão. Mas o Brasil é esse mutirão de tudo. Tudo tem um Tinha pouco. 14 anos, né? Aí eu fiz o planejamento dele, voltei ele para o sistema e ele vai pagar agora a cada 12 meses para ele manter a qualidade. Isso é importante também, né? Porque às vezes tem essa possibilidade, né? Desde que ele não perca a qualidade segurada para ter direito ao auxílio doença e tudo mais, é importante. Cada caso é um caso, mas é importante sim o planejamento. Então são esses 3 momentos. E acho que tem um momento que é assim, ó. Se a pessoa pulou esses 3, que se a pessoa não procurar um advogado antes de ir para a Previdência, ele é assim, é kamikaze. É o seguinte, quando a pessoa ela acha que completou o direito ou completou a idade e ao invés de procurar um advogado, especialista, vai direto para o INSS. Porque hoje, com a reforma da Previdência, são tantas regras, né? Eu tive caso, assim, de cliente que quando ela me procurou, ela tinha direito ao benefício, já tinha requerido, foi concedida a aposentadoria dela, ela não gostou. Ela me procurou nesse momento. Falei, olha, já recebeu? Não. Falei, então nem põe a mão, não sabe que a gente não faz nada. Porque ela aposentou com uma regra de 50%. Se ela esperasse mais 8 meses, mais ou menos, ela mudaria a regra, ia para uma regra de pontuação, e mais 2 meses depois, então assim, entre essa concessão e daqui a um ano, ela passava por 3 regras. Exatamente. Só que daqui a um ano, o valor do benefício era quase, assim, era coisa de 40% a mais, ou seja, ela continuou trabalhando por mais um ano, para aposentar, ela passou por outra regra, para aposentar lá na frente, ganhando 40% a mais. Então, era uma segurada que ela tinha 50 e poucos anos, demorou um ano a mais para aposentar, só que gente, essa pessoa vai ter uns 80, 90. Não, então, é importante. É fundamental. Se não procura, qual momento? Se não procurando a aposentadoria, é loucura. Só que aí você está sendo muito bonitinho, vamos falar assim, você está dando um exemplo só bonzinho. Eu vou dar um exemplo agora triste. Porque temos que falar a realidade para todo mundo, tem que entender, o brasileiro tem que entender que se ele não seguir as regras, o INSS vai cortar e ele vai ter que tentar um LOAS, um benefício assistencial, que não é uma aposentadoria que muitos confundem. É aquela do vizinho, né? Mas o vizinho nunca pagou e recebe. Mas agora vem aqui, vamos fazer o seguinte exemplo, isso aqui é real, tá? O
doutor Davi colocou aqui qual que é o momento adequado, você não procurou, chegou lá, você olhou lá no INSS, está lá. Você tem que ter 180 contribuições para aposentar com 15 anos. Você tem lá 184 contribuições. Falou, não, eu posso aposentar, não preciso de advogado. Não procure advogado em tempo algum. Perfeito. Você deu entrada com pedido, veio negado. Aí você procurou um advogado previdenciarista para olhar por quê. Seu quinis. Aí você descobriu o quê? Dos 184, você pagou 12 anos, 144 em atraso. E aí você tem a bela de uma resposta do quê, doutor? Improcedente, você não tem a carência necessária. Hoje o CNIS, né, que é o cadastro, né, das informações previdenciárias, ele é fundamental. Mas aí, ó, vamos entrar num outro ponto que é a importância. Então, o momento vai estar definido, né? São pelo menos 4. Sim. 4. No mínimo 4. E tem vários outros que a gente vários poderia colocar, outros, mas aqui é só a gente só está fazendo um apanhado. Quando você começa, quando você muda a atividade, né? Inicia Uma idade avançada. Uma idade, não, avançada não, doutor. 45. É verdade, 45. Vou fazer 44. Aí, então, 45. É a nossa né? idade. Entre 45 aí, procurar. E imprescindível quando está chegando finalmente, né? Esse aí é o momento certo, né? Agora, para seguir essa linha, como procurar um advogado para tratar a aposentadoria? Um bom profissional, né? Porque tá cheio de pessoas que não são advogados aí se fazendo processo administrativo, tá cheio de informação em TikTok, YouTube que muitas vezes erradas. Não é muita, a maioria das vezes Agora é lei. Agora é lei. Senhora. INSS aprovou uma lei. INSS, gente, ó, INSS não aprova nada. Quem aprova a lei é Congresso. Quem aprova a lei é Congresso. INSS tem normas as internas que instruções, restringem, né? mas aprovar norma, aprovar lei, isso aí envolve tanta coisa. Então, assim, começou um vídeo no TikTok, agora é lei, já pula. Não, que não e estão vendendo ainda a revisão da vida toda no TikTok, Então, como se ela fosse possível. E tem gente que acredita e paga. Acredito. Entendeu? Então, assim, como que você vai acreditar numa informação de YouTube, de um TikTok? Você tem que procurar um profissional, né, habilitado. Como você procura um médico ou você procura o TikTok? Não, você procura o dentista ou procura o TikTok? Procurar um médico é uma coisa. Você tem um problema de rim, você vai procurar um especialista. Se você tem um problema de joelho, você vai no especialista no joelho. Você vai ter que procurar a área adequada. Sim. Porque hoje é técnico, virou técnico. Não é igual antigamente fazer uma petição, fazer um pedido, fazer até oralmente. Também. E o advogado tem que ser especialista porque existem nuances. Eu hoje, se me pedir para fazer criminal, eu não milito, eu não sei. Eu sei previdenciário. Se eu for preso, eu não consigo fazer meu habeas corpus. Entendeu? Então, esse profissional faz tudo, não existe mais nem na advocacia, é especialização. E outra, a função do advogado, primeiro é técnica, ele tem que entender do regramento. Não é fácil entender de direito previdenciário hoje mais. Só nesse último mês mudou o quê? 10 portarias? Sim. Aí você mal lê uma, já revoga outra e já vai. É praticamente impossível se atualizar automaticamente. Então precisa de dedicação, muito tempo e boa vontade. Então são 3 fatores aqui que não é qualquer um que tem. Exatamente, estudo, né? Ainda nós somos da linha que usamos a tecnologia, mas nós somos advogados que estudamos, né? Porque me assusta um pouco, às vezes, esse pessoal que vai só na informação rápida e fácil. A gente precisa ter embasamento. Porque a tecnologia está aí, mas se você perguntar errado, você vai perguntar, eu tenho direito? Gente, o chat cria a jurisprudência. Se você não souber usar a ferramenta, ela vai te prejudicar. E é importante, assim, né? Eu gosto sempre de trabalhar por indicação, né? Então, o meu contador foi o Dr. Anderson que me indicou, né? E é importante o cliente, ele ter uma referência, né? Pô, esse advogado já fez um serviço e tal, deu certo, não deu? E pesquisar, desde quando essa pessoa atua na área, quem que é. Não estou dizendo assim que o jovem advogado não tem capacidade, ao contrário, a gente vê jovens advogados aí excepcionais, que são dedicados. Mas o direito previdenciário, ele tem detalhes pequenos
que começa desde lá do requerimento administrativo, que vai refletir um recurso especial lá no STJ. Vai. Então você tem que saber. Ainda mais agora. Você tem que saber aonde você pisa. E a estratégia, né? E estratégia. Porque nem sempre a judicialização é o melhor caminho. Perfeito. Às vezes você ir para a Perfeito. junta de recursos, para o CRPS, no próprio INSS, você tem decisões melhores do que na própria judiciária. exatamente. Você já vai fazer a seguinte diferenciação. Um segurado comum, ele preenche o requerimento. Um advogado previdenciarista, ele, além de preencher as informações que o INSS obriga a serem preenchidas, ele vai fazer uma petição falando aonde está o direito, aonde estão as normas administrativas que precisam ser cumpridas e vai municiar tudo ali direitinho. Hoje já é uma diferencial. Aí nós vamos falar da importância do advogado previdenciarista, nós já vamos chegar ali. Mas a maneira de escolher o advogado previdenciarista, eu acho que uma regra é não escolha pelo TikTok. Entende? Não. E muito menos o seguinte: receber um e-mail, bater o palma lá, falar, sou advogado e tal. Já tive que ter procurado. Doutor, mandaram aqui falando que tem direito a essa revisão. Sim, as cartinhas, Cuidado, né? A gente cartinha. teve, Como que funciona isso? É importante falar e está relacionado com, muitas vezes, com o golpe também. Sim. Né? Por que acontece? Vendem-se lista de clientes. Vende-se. Então, as pessoas mandam, eu recebo direto ofertas de lista de benefícios indeferidos, acidentes de trabalho, demissões. Você compra listas, porque são dados públicos. São dados públicos, né? De certa maneira, muitos dados podem ser vazados, mas são dados. Eu acho que não são públicos, não. Uma lista de demissão tá mesmo a lista de demissão, você não acha em lugar nenhum. Eles falam que está no Diário Oficial. Não está. Eu não consegui localizar. Até porque eu não sei a origem. Eu vi uma lá, vinha CPF, telefone, e-mail. São informações que... O meu contador acabou de me mandar um WhatsApp que ele recebeu um e-mail, deu cobrando ele. Entendeu? Então a gente, assim, não tem sigilo de nada. Nós somos o país do golpe. Eu todo mês, o DAS vence todo dia 20, os nossos impostos que nós pagamos, das notas que nós emitimos. Do Simples, todo né? dia 19 chega um e-mail da Receita Federal falando que eu tenho que se passando. Não vou pagar ainda, né? E eles estão tão realistas hoje que eu fui perceber por causa de um detalhezinho, porque eu prestei atenção. Porque antigamente eles mandavam no começo do mês, agora eles mandam um dia antes. Pra te confundir mesmo. Pra confundir, porque se você estiver distraído... Você paga hoje, no último dia você paga aquela. E aí a gente cai na questão do golpe, né? Do golpe do falso advogado, que está aí bombando, né? Parece erva daninha, tira uma, nasce mil. E nós da Previdenciário somos muito atingidos, porque a gente tem a questão dos RPVs e dos precatórios. Então, assim, o cliente é abordado mesmo. Então, assim, tem que procurar um bom advogado e confiar no advogado, porque... Exatamente. Olha, tô aqui para liberar tua guia, faz um Pix. Gente, não existe isso. Por favor, não existe. Dinheiro em justiça não é simples de liberar. O tribunal não liga para o juiz não liga para ninguém. Gente, você fala com o juiz quantas vezes? O juiz ligou pro cliente. Vou dar um exemplo. Ontem eu tentei fazer um balcão virtual no Tribunal de Justiça aqui, para a vara aqui de São José do Rio Preto. Eu fiquei 1 hora na sala e ninguém me atendeu, caiu. 1 hora. Inclusive eu já reclamei pro coordenador da comissão, porque... Gente, eles não atendem, ninguém vai te ligar, ninguém vai mandar um WhatsApp. Aí manda, e aí liga, aí fala, aqui é o assistente do advogado, ele não pode falar agora que ele está na audiência. Aí eles mandam a foto tua na audiência, como se você tivesse de fato na audiência. Fazendo assim, ó. Gente, né? Hoje em dia não tem como, mas golpe de falso advogado, e está relacionado com a contratação do bom profissional, cai no golpe aquela pessoa que atende o WhatsApp, que não é aquele que já está no cartãozinho. O modus operandi é um único. Se você receber, assim, você vai cair no golpe, isso é fato. Se você receber um WhatsApp com outro número, que não é aquele que você pegou o dia que você foi no atendimento, é golpe.
Não precisa ter por dúvida, exemplo, é no bloqueio. Outra Porque coisa. se for é golpe. No É meu- golpe, Vamos não tem lá. porquê, é golpe. O primeiro número muda, né? Porque ele não pega o meu número, ele pega um número aleatório e põe a minha foto. Pronto, o teu nome tá foto. É isso. Se o Ele número é pega outro, um é bom. número que não é o que você conversa comigo. É um número qualquer. Que ele, daqui a pouco, muda com a foto do Dr. Enzo, do Dr. Davi, ele vai mudando. O número não é vinculativo. O número ele não é Ele é vinculativo. comunitário. Eu já fiquei com vontade de fazer, sabe o quê? Um grupo. Pegar todos os números dos Colocar golpistas, todo mundo. colocar todo Ah, no não, grupo. eu mandei E o colocar, eu falar, mandei, gente, ó, conversa aí. Vai. eu mandei o Trolla Shurek pra ele. Né? Fui lá, perdi tempo e mandei. 2. Justiça não liga pra ninguém. Judiciário se comunica por formas oficiais. É por oficial de justiça, por carta registrada com a R, formas oficiais e pelo advogado, pelo diário eletrônico de justiça, porque nós recebemos a publicação. Então nós somos aquele que vai te dar a informação. E você pagar para receber? Aí vem a questão do profissional, né? Então assim, às vezes você tem um profissional que não dá retorno de como está o processo. Isso é importante. Aí a pessoa não sabe Muitas vezes a gente não fica ligando falando, olha, não aconteceu nada no seu eu- processo. eu- Eu dou movimentação conforme conforme o tem andamento. andamento. Agora, por exemplo, e muitos já fazem isso, né? Manda o WhatsApp no número do escritório, já recebe a mensagem automática. Já. Olha, cuidado com o golpe. Qualquer outro número é golpe. No meu Tem? WhatsApp No meu- fala é bom dia, automático. vem lá. a No mensagem. meu contrato, tá lá o número do escritório. No meu também. Tá lá. Pix. É só esse telefone. Isso, exatamente. Acabou. Entrei semana retrasada com o processo. Entrei semana retrasada. Segunda-feira, acho que eu entrei na sexta, não me lembro, quinta ou sexta da outra semana. Na segunda-feira, o golpista ligou para cliente falando que já tinha saído o dinheiro. E ela caiu no golpe. Infelizmente. Que não era. O que eles estão fazendo? Pegaram no meu escritório, os clientes têm acesso ao número do escritório. Existe um número exclusivo para isso. E o meu pessoal não. Meu pessoal não fica mais. Há muitos anos que eu parei. Meu pessoal é para minha vida pessoal. E ele pegou a foto minha pessoal das redes sociais e colocou como se fosse do escritório. Pega uma foto de Instagram, de Facebook e coloca. Mas a população tem que entender, se é do escritório, o escritório é uma empresa, não é o advogado. O escritório do Dr. Davi, o escritório do Dr. Davi. Sim, mas da doutora Luciana, a doutora Luciana é uma a gente empresa. Então, mas nós vamos colocar aquela questão. O bilhete premiado, tem gente que ainda cai. Cai até hoje. Até hoje, né? Então, o que a gente tem que colocar? Porque como que é? Primeiro é uma ligação na pressa. Ó, você tem que fazer isso agora. Segundo, você tem que pagar para receber. E geralmente eles falam que você tem que pagar para você ter uma vantagem, que é não pagar um imposto, não pagar isso, não pagar aquilo. Terceiro, gente, justiça não recebe por um Pix de pessoa física. Se você tiver que pagar alguma custa, vai vir uma DARF, vai vir uma guia, no nome do vai vir tribunal. uma GPS, Isso, vai vir algo Então a gente no nome do tribunal. A gente pode resumir o que aqui? Podemos falar quais são os cuidados necessários. Primeiro, verificar o número. A foto não quer dizer nada. Não. Foto tua, Porque a gente fez um minha. parênteses aqui, como contratar um bom profissional de direito previdenciário para falar do golpe, que é fundamental. Que é o assunto do momento. Porque- Né? Primeiro ponto, o número não é aquele costumeiro. Então, se tiver qualquer segurado, e não é só previdenciário, qualquer advogado, você vai entrar no número que você já tem no seu advogado, que é o que você pegou lá no dia que você marcou o horário, que você pegou no escritório, o que está no contrato. Exatamente. Aí você vai lá, eu cheguei até a bater no microfone. Você vai lá e atualiza lá, ó. Doutora Luciana oficial, doutora Luciana correto. Coloca um negócio que você sabe que é aquele. Qualquer chamada com a foto da doutora Luciana, que não for aquele número, não é nem para responder. É não pra precisa bloquear, responder. bloqueia É e só denuncia. bloquear. Porque, Pronto. mas será que é? Porque como? se a doutora Luciana de fato precisar de falar contigo, ela vai, nem que ela estiver aqui na sua casa. Tá na dúvida? Vai no escritório. Ou, no mínimo, manda mensagem naquele número. Exatamente. Fala, ó, me mandaram outro número, é você? Ela vai falar que é golpe. Olha, Esse é o primeiro ponto. às vezes que se passaram por mim, o cliente me mandou uma mensagem no número, né, que ele tem, falou, recebi isso. Falei, na hora, é golpe. E já saí avisando, porque todos nós aqui
já se passaram pela gente. Perfeito. Né? E Perfeito. mais de uma vez. Tá. Mais de uma vez. Eu já perdi as contas. É tudo automatizado isso. Nós temos automático. uma lista, né, doutor Anderson, dos números utilizados que a gente já passou para a OAB. Deve ter mais de 200. Está em 280, Isso se dos eu não me números engano. do nosso grupo. Do ali nosso que são grupo, do colocados. nosso grupo. Então, esses números a gente vai fazer um grupo de WhatsApp Colocar para eles todos eles. colocarem todos eles, para eles baterem um papo lá e trocarem experiência. Ele podia, coloca uns delegados também na Polícia Federal. Fala, ó, inclusive tem uns delegados. Uma boa ideia. Um dia me passou isso pela cabeça. Falei, nossa, podia pegar todos esses números, fazer um grupão aqui, ó. E vamos imaginar que você atendeu, a pessoa te convenceu e tal, vai te mandar o Pix. Aí você vai lá, O Pix, o teu advogado chama Anderson, aí tá lá o Pix, Maria Eduarda. Cara, assim, chega no limite, a gente não tem mais como orientar, porque são tantas barreiras que vai ultrapassando, e o cliente, ele não tem culpa, ele porque é a vida dele que depende, ele acha que se ele não fizer... Não, mas... Gente, na justiça não é o que aparece no filme, no direito previdenciário não é urgente, você pode ter medidas liminares, mas o direito previdenciário ele não é urgente, não tem nada que você tem que fazer no dia, é esse dia. Ninguém está preso. Não, gente, prazo na Justiça Federal qualquer justiça, são dias úteis. O mínimo são 5 dias úteis. 5 dias úteis é uma semana. O prazo geral é 15, mas o embargo que é o menor é 2 vezes no processo, você vai ter 2 vezes esse prazo se você quiser usar. Chama embargo de declaração, são 5 dias. É o único. Que começa a contar praticamente 2 dias depois que a gente foi notificado oficialmente, porque disponibiliza num dia, quando é publicado no outro, começa a contar para o terceiro. Então, se ele foi na segunda, ele vai começar na quarta. Na quarta, vai descontar o final de semana. Então você tem praticamente... Ele vai terminar na terça da outra semana. Não tem questão urgente, fiquem tranquilos. A advogada precisa resolver hoje. Não precisa. Né? A direito previdenciário, em tese... E outra coisa, se você tem dinheiro a receber, você vai receber, não pagar. Aqui vai um conselho. Você só vai pagar os honorários. Aqui tem que ter um seu conselho. advogado. Custas processuais acontecem no começo do processo ou em fase recursal. Só. Nesse ponto, o que você tem que fazer? O advogado vai gerar a guia, você pega no escritório e paga a guia. Ponto. E muitas vezes no previdenciário são beneficiários da assistência. Gratuita, Gratuita. Então não tem não paga. Ou ação tramita pelo juizado, que não tem, também não tem custos iniciais. Então o segurado primeiro tem que respirar fundo. Respira fundo para ele não se emocionar, que senão ele perde a razão. Segundo, ele tem que lembrar, quando que eu entrei com essa ação? Igual no exemplo que eu dei da minha cliente, eu tinha acabado de entrar. Não existe na justiça, processo demanda tempo. Tempo, a gente fala, não é 5 dias. Meu maior processo durou 22 anos, tá? Deixar claro aqui. Mas foi 22 anos lutando para que o cliente ganhasse. Agora, a gente melhorou bem aí o juizado com a vinda da segunda vara, a gestão está muito melhor, temos que elogiar, mas há um tempo atrás a gente distribuía o processo, ele ficava quase um ano aguardando para ele começar a andar. Entendeu? Então, assim, a justiça, infelizmente, ela demora. E eu uma vez ouvi dizer, não tem como ter justiça rápida, porque você também tem que ter uma maturação do processo, tem que existir as provas, tem que existir todo o entendimento. Não adianta você julgar também, né? E a boa contratação de um advogado previdenciarista passa por isso, né? A sinceridade de como que vai funcionar o processo. Porque assim, se você for um advogado previdenciarista, acho que serve para todos. Sim. Isso é causa ganha. Pula fora. Não existe causa ganha. Não sou eu que vou julgar. Quem julga é um juiz, é um tribunal. E aparecem situações que você não espera. Exatamente. E o processo toma, às vezes, um rumo muito diferente daquilo que estava planejado. Muito diferente. Então, às vezes, eu sou muito sincera com o cliente. E às vezes o cliente até sai dali, procura outro, que às vezes promete o que vai acontecer e não acontece. E depois ele volta, porque não aconteceu aquilo. Porque eu não posso prometer tempo. Quanto tempo vai demorar? Olha, pode demorar 1 ano, 2. Nem na justiça e nem no administrativo, não né? Não existe, você não pode prometer tempo. Eu não posso prometer o resultado, porque é isso, o processo, ele toma um curso que, de repente, chega um documento que você desconhece. E quando você não consegue o documento, né? Entra com mandado de segurança. Gente, mandado de segurança tá demorando que nem ação ordinária. Você não pode prometer, você não pode prometer nada. Não Até pode. porque, eu vou falar algo aqui que vocês
vocês têm conhecimento pleno, às vezes o segurado não tem e a maioria não acha, porque o cliente chega, quando faz uma consulta, a gente faz várias perguntas, eu faço diversas perguntas, porque a gente tem um roteiro. Tem um roteiro e eu já passei por diversos tipos de clientes. Quando sempre cai um repetido na mesma profissão, no mesmo estilo, não são iguais. Eu já faço perguntas que ele não me conta, porque o cliente omite. Ele acha que não precisa falar. A maioria das vezes ele acha que não precisa falar. Qual que é o pior momento de você descobrir? Na Na audiência. audiência. Você vai lá, né? Assim, é isso, segue a sua linha, chega lá, de repente ele fala algo que ele nunca tinha te falado. Na frente do juiz. Eu achei que não precisava. Não, isso não é que não precisava. Isso aqui só definiu se você tem direito ou não. Quem nunca teve vontade de abrir um buraco, entrar dentro, várias enfim, não tô aqui. Com relação ao tempo, a gente tem aquela máxima, né? Inclusive, em especial no administrativo. Né, doutor, quanto tempo vai demorar? De um dia a um ano. Eu costumo brincar, e aí a gente fala brincar que é para descontrair com o cliente, depende da tua sorte. Eu falo, o meu escritório na frente da igreja de São Judas, eu falo, causas impossíveis, bora lá. Já passa ali, começa a novena e... Dependendo da situação, já vai na luta, porque... Vai, São Miguel Arcanjo, São Judas, porque às vezes eu faço o Frei Gilson, e ele fala assim, vamos rezar pelos processos na justiça parada. Eu falo, nossa, haja oração. A gente enfrentar, a gente vai entrar aqui na questão, né, da importância do advogado previdenciarista, mas não adianta você querer mudar de advogado porque o teu processo não anda, né? A gente recebe muito, né? Eu recebo muito cliente que já tem, a gente faz uma pesquisa prévia, você vê que a pessoa já tem ação em andamento. Já, né? E a ação está correndo. A pessoa ela tem direito de mudar de advogado. A relação de advocacia é uma relação de confiança que pressupõe que você precisa de confiar no seu advogado. Agora, o não andamento processual, infelizmente... Isso não é do advogado. Não é do advogado. Por mais que a gente queira, a gente faz petições, o processo está parado... Faz uma mão virtual, né, para pedir... Às vezes fazer muita petição atrapalha o andamento. Quer dizer, ele já vai ficar parado. Ele está numa fila, você faz uma petição, ele volta pro fim da fila. Eu não sei o que... Quando era físico, quando eu explicava, se eu tenho que... porque o segurado às vezes... Mas você não fala nada, o senhor é quieto, não é? Porque tem muita gente que acha que o advogado tem que ser aquele que bate na mesa, aquele que está brigando sempre, entendeu? Não é isso. O processo é técnico. Técnico você tem que juntar os documentos e levar para o juiz. Eu procuro seguir a seguinte linha. Eu gosto de ter um bom relacionamento com os servidores ali, com os juízes, porque nós temos que trabalhar em conjunto, né? Cada um na sua função. E a gente tem hora que a gente tem que ter essa força, né, de matar um leão por dia, vamos dizer, quando é necessário. Mas a gente ser um advogado que faz escândalo, não quer dizer que seja seu processo demais. A grande maioria das ações previdenciárias, tirando as questões que envolvem acidente de trabalho, tramitam na Justiça Federal. Que é uma justiça que tem uma estrutura muito pequena comparada ao volume de ações que ela demanda. Mas ela tem um grupo de servidores que são muito bem receptivos. Sim, educados. Né? Então você vai lá, você vai conversar, mesmo os juízes, em grande maioria, assim, vai fazer audiência, a gente conversa com o cliente, porque o cliente às vezes vai para uma audiência, e não são todos os casos que tem audiência, mas as que tem, são clientes que muitas vezes estão ali, sempre foi o trabalhador rural, o único acesso que ele teve ao Poder Judiciário foi vendo o filme, né? Ele acha que o juiz está com um martelinho lá e tal, ele vê o juiz como uma figura carrasco, né? E aqui em São José do Rio Preto, não posso falar todos, mas a grande maioria são juízes que têm uma tranquilidade de conduzir uma audiência e tal. E aí vem de novo o papel do advogado previdenciarista, que é tirar essa tensão do cliente quando vai fazer audiência, ou até explicar os casos que não tem audiência. Existem alguns casos que o juiz já esgota todas as questões que você não precisa fazer. O juiz ele já tem um entendimento com aquilo, com a prova documental, né? Não há necessidade de qualquer outra prova. Né? Da gente fazer, né, a audiência ou fazer uma perícia, aquilo ali já bastou para ele, né? Um outro ponto importante na contratação do advogado previdenciarista e na escolha é exigir um contrato de prestação de serviço. Sim. Infelizmente, por mais que a gente está aqui na OAB, a gente orienta em todos os cursos, palestras que a gente participa, enfim, o advogado tem que fazer contrato, tem muitos que não fazem.
E é para os dois lados a Pros segurança. dois lados. Pros dois lados. Garantia para todo mundo. E outra, eu vou falar, você tem que entregar para o cliente. E o cliente tem que ter a eu via entrego, dele, né? E você tem que pegar um recibo que você entregou para ele. Exatamente. Exatamente. Porque Como eu entrego para documentos, todos. né? Porque É. se às vezes o cara fala, não tem, fala, mas eu te entreguei, mas você quer uma cópia? Eu te forneço eu gosto a de cópia. entregar, inclusive, a cópia de tudo que assina. Eu levo a cópia da procuração, de declaração, de formulários. Assinou, eu levo a cópia. A gente É o que não tem nada. Quanto mais rastreabilidade Mas tiver, tem, melhor. mas tem que exigir, porque muitas vezes a gente vê casos, né? E já tive casos, vamos supor, do processo indeferido, aí a gente vai olhar e fala, poxa, mas tinha um advogado, não, mas eu não quero continuar. Tá, mas por quê? Por conta. Mas então você tem que pegar o que foi contratado com ele. Ah, não tem contrato. Então, exija contrato. Sempre. E isso agora, partindo já que você falou, já tem advogado e tal, a questão da nossa classe ser unida, né? Porque nós temos que valorizar o nosso trabalho. Eu não faço leilão do meu serviço. O meu serviço é esse, eu sei da qualidade técnica que eu tenho, da experiência, e aí, mas o fulano... Gente, temos que valorizar, Sim. porque não é simples. Eu, doutor Anderson, estamos terminando a pós aqui em Direito Previdenciário pela ESA. Quantos sábados perdemos de churrasco, piscina, aqui estudando? É curso agora, né, congresso, e a gente faz um investimento em livro, faz um investimento em programa de cálculo, né? Porque para a gente simular todo esse teu planejamento, essa tua aposentadoria, a gente tem que investir, né, num bom programa de cálculo, além de saber utilizar. Então, assim, nós temos que fazer uma valorização do advogado. Exatamente. Né, cobrar uma consulta, é cobrado, é informação. Às vezes o cliente, ele não quer te contratar para fazer ele quer tirar dúvidas. Realmente, ele vai sentar na sua frente e você vai entregar para ele o quê? Eu tive um caso que ela falou assim, nossa, eu procurei no YouTube, no TikTok, não achei nada. Você em 2 minutos tirou minha dúvida. Mas é a questão do saber apertar do parafuso. Porque TikTok, essas coisas, não é para tirar dúvida, não é para ensinar ninguém. Exato. É chamariz, é para pegar lead, é para divulgar trabalhos, entendeu? É importante, acho que é importante, assim, os advogados que fazem, tome cuidado, que ele falou, nova lei, toma cuidado, mas é importante divulgar, porque muitas vezes as pessoas não sabem o direito que tem, o governo não informa. Ajudou muito, né? porque ajuda bastante. existe muito conhecimento que tem a hoje que não questão existia. consumir, faça o filtro e vá no advogado de confiança, um advogado indicado, faça um filtro e veja, né? Então, tem alguns, veja bem, você está entregando muitas vezes na mão desse advogado a solução do seu futuro. E sabe o que às vezes então você tem que ter esse cuidado. Tua aposentadoria, o resto da tua vida. E você sabe que às vezes que me espanta? Quando você passa valor de honorários, o cliente ele acha caro e ele vai fazer sozinho. E ele às vezes vai ter um prejuízo tão grande ter feito um processo administrativo da sua aposentadoria, que é até a sua morte, que vai virar uma pensão muitas vezes, ruim. Então, o advogado, nesse momento, é um kamikaze quem entra sozinho, porque o advogado ele é essencial diante do tamanho dificuldade que nós temos. E cada vez vai ficar mais, porque o INSS, porque a maioria não sabe, o corpo jurídico do INSS é o maior escritório de advocacia do país. Exatamente. E é especializado. E especializado só nisso. A função deles E outros advogados do INSS passaram por um concurso imenso, extremamente concorrido, né? Exatamente. São profissionais super capacitados e habilitados. E possuem tecnologia. Tecnologia também. Tá? E conseguem, a gente vê decisões lá, eles usam, no fim das contas, eles usam lá na ponta argumento que vai quebrar o INSS. Eles têm articulação, não estou dizendo que eles são malvados, esse é o papel deles. Eles advogam para a União. Né? Para quem não sabe, ele tem núcleo especializado de pensão por morte, núcleo especializado de aposentadoria rural. Então são núcleos que o advogado ele só faz aquela demanda. Já posso chamar o gancho? Já vou chamar o gancho aqui para o nosso último tópico. Tá, mas antes de sentar, deixa eu falar uma frase aqui. E o segurado acha que pode entrar sozinho. Pronto, então, é esse o gancho. Por que procurar um advogado especialista? Você vai encarar essa estrutura sozinho? Você com uma faquinha e o outro lá com um arsenal? Isso. Né? É aquela história, né? Eu não faço minha declaração de imposto de renda. Não. Poderia fazer? Poderia. Não faço.
pago um profissional da minha confiança. Todos para nós aqui fazer. temos contador. Porque eu não sou, é gratuito. O requerimento administrativo também é gratuito. Se o advogado está te cobrando, dizendo que o INSS está cobrando taxa, o advogado está te roubando. O INSS não cobra nada. Nem outros terceiros que Não, não nem são outros advogados. Se o advogado previdenciário cobra, é honorários. A gente usa convênio da OAB para fazer o requerimento. Ah, é mais rápido pelo convênio da OAB? Não, não é. Você já, o que se aproveita do convênio da OAB? É uma Autenticação de facilidade, documentos, juntar documentos a qualquer momento. Tem uma série de vantagens. E o Mas se guichê, vai né? passar na frente da fila, não. E o guichê virtual é uma vantagem que a gente consegue agendar para o advogado, que a gente consegue agendar uma videochamada com o servidor, né? Não que está cuidando do processo. Então é já um servidor começamos geral. o seguinte: o segurado que contrata um advogado ou um escritório de advocacia previdenciária já começa tecnicamente em vantagem, porque ele vai bater de frente com o INSS, que tem um corpo para defendê-lo. Já chegamos a essa conclusão. E aí temos a questão dos documentos, né? Só- que é o grande... Só para restar claro, quando o segurado ele vai ao INSS, não é a advocacia do INSS que nesse momento está atuando. É um É servidor. o servidor ou um robô. Ou robô, tá, O robô. gente? Tem robô. Pronto. Né? Que está atendendo. E como a doutora Luciana falou, são servidores que nós estamos em Rio Preto, possivelmente quem vai fazer essa análise não é um servidor de Rio É Preto. que quando eu falo vai estar preparado, porque a gente pensa não no processo administrativo O somente. todo. Não todo, né? Eu quando já vou Por isso- entrar, eu já estou pensando no por processo isso- judicial. Por isso que eu trouxe, que às vezes tem segurado assistindo, a gente fala como advogado, a gente já está falando, pensando em todas as consequências. Porque quando a gente faz o requerimento administrativo, a gente faz para que ele seja concedido ali. Para nós, financeiramente, é muito mais vantajoso A gente quer resolver resolver, para a gente poder fazer outro processo. A gente não quer... Gente, advogado não gosta de carregar processo por 10 anos. Não, custa, um custo muito alto para o advogado. E aí processo. quando você pega lá 30% lá do valor, se você diluir nos 10 anos de trabalho... É porque aí tem uma entendeu? diferença. É um trabalho muito longo. Nós advogados sabemos que a justiça tem tempo e um processo tem tempo. O cliente, não, o cliente é a vida E o dele, risco? é a ansiedade dele. A gente não tem acesso, na maioria das vezes, a não ser que você tenha uma relação muito estreita com o cliente, dos reais problemas dele, como é que está na casa dele, se está faltando alguma coisa ou não, se aquilo vai mudar muito a vida dele. Então ele não consegue dissociar a ansiedade dele com o trâmite normal do processo. Mas assim, é o que eu sempre digo pro meu cliente, eu estou no mesmo barco. Eu quero que dê certo. Porque dando certo, o senhor vai ganhar e eu vou ganhar, Não, né? eu já falo, a tua preocupação é minha agora. É porque minha, que entendeu? normalmente você vai, na maioria dos casos, é a êxito, né? E aí, o que o doutor Davi disse? A questão que a gente quer resolver no administrativo. E se não resolver, a gente quer estar com o processo redondinho para o judicial. O PAP perfeito. Né? O processo administrativo previdenciário perfeito. A gente precisa hoje. Precisa e é obrigatório. E a primeira fase do requerimento administrativo vem na juntada de documentos. Né? Eu já tive um caso onde uma cliente preparou toda a documentação da atividade rural, toda a documentação, mas ela precisava juntar um formulário. E ela não A sabe. declaração, o INSS fez a exigência, mas a pessoa é leiga, ela recebe um e-mail, ela muitas vezes nem acessa o próprio e-mail. Muitas vezes a pessoa recebe um e-mail e não acessa. Eu vi um post. Passa o prazo e a pessoa perde. E aquilo passa 2, 3, 4 meses, sendo que ela tinha a documentação, o que ela precisava de preencher? Um formulário. Um formulário. Ponto. Veja que é uma questão muitas vezes simples, de um ponto de vista técnico. Para nós é simples, né? Mas assim, o segurado ele não tem obrigação de saber. E quando o INSS informa que ele precisa, muitas vezes ele não tem acesso, que teve essa exigência. Por quê? Dificuldade de acessar o sistema do INSS, bloqueios do meu INSS, e-mails que às vezes não chega, ou se chega, o cliente não acessa. Com a piadinha, né? O Gov é tão seguro que nem você consegue acessar. Não, e você acessa uma vez, você tem que acessar outra para provar que você acessou. Aí entra, eu escrevi isso outro dia no artigo, que na minha opinião, o processo administrativo passou de requerimento para autodeclaração. Isso faz uma diferença gigante, porque na autodeclaração o INSS só confere, se tiver errado ele indefere e acabou.
No requerimento ele tinha a obrigação legal e moral de apontar, ó, parece que você tem um direito aqui, mas junta esse documento, junta aquilo lá, que eu vou analisar para ver se vai dar. Às vezes ele olhava lá a atividade da pessoa tal, ele fazia a exigência do PPP ou a declaração, né? Ele, alguns casos faz. Quando ia presencialmente? Quando presencialmente, às vezes eu via ele orientando, o servidor orientando mais, mas no eletrônico é muito difícil com a questão com a última alteração agora de incapacidade, eles colocaram 2 campos lá. Quem não souber interpretar, não entender tecnicamente o significado do benefício que ele está pleiteando, ele vai arrumar um problema pro resto da vida. E nem nós, advogados, talvez consiga resolver lá na frente. E veja só... E eu tive uma cliente que ela está com um problema por conta da informação do e-social. Hoje está muito porque o governo trocou. Então, olha o problema. É muitas coisas, né? Capacidade técnica que tem que ter. Toda vez que o governo muda o sistema, para quem não conhece, o sistema do INSS não é não pensa que fosse um sistema uno, não. É um monte de bolinha que eles colaram lá e eles tentam fazer com que elas conversem. E às vezes elas não conversam. Esse do e-social agora está dando isso. Escutei outro dia, eu não consegui conferir ainda. Mas estão falando que eles estão negando porque os benefícios, cancelando porque não tem a biometria. A pessoa já fez, mas o sistema não consegue achar porque não sabe onde está e o sistema está cortando. Quer dizer, são coisas que saem fora da nossa alçada. Que fogem da alçada. Existe essa questão da fila da Previdência, para quem é mais antigo, né? A fila antigamente era real, né? Você via as pessoas na fila quando você passava na frente da agência. Dormia na fila, né? Eu peguei uma época, tô denunciando aqui. Senha, né? As pessoas dormiam, era uma profissão, a pessoa ficava ali e vendia o lugar na fila. Eu participei das duas. Então assim, a gente dormia na fila. Essa eu não participei. Não, eu participei das duas. Eu pegava o lugar na fila e vendia e depois eu comprava o lugar na fila. Então assim, eu como não tinha dinheiro para comprar o lugar na fila e precisava ficar na fila, então todo dia, 6 horas da tarde, pegava meu colchonete, ia para a fila do INSS, né, para tentar a sorte. Mas peguei a fase que a gente fazia o agendamento pelo sistema. Então, aí como que... depois ia no dia agendado. Esse é o ponto. Então você vê que você já tinha uma demanda toda reprimida desde muitos anos. Às vezes eram 6 meses entre o agendamento. Aí o INSS falou assim, olha, a fila, aí o Poder Judiciário falou, você tem a obrigação de acabar com a fila, não pode dormir na fila, não tem luz, é desumano isso. Aqui que o INSS inventou, ele falou assim, você faz um agendamento, ou seja, aquela data que você agendou é a data que nós vamos garantir o teu requerimento. Mas você só vai vir no INSS no dia que eu tiver vaga. E essa vaga muitas vezes era para meses depois. Bom, só que você chegava para ser atendido, quem atendia tanto o advogado quanto o segurado era um servidor. E que muitas vezes, embora vá de serviço, mas grande maioria das vezes, é um servidor com boa vontade. Muitas vezes ele pegava o teu processo, jogava no envelope, porque também não tinha condição, tempo de analisar tudo. Eles brincavam, hoje está envelopando, né? Envelopando. Então o sistema está fora do ar, atrasou, enfim, joga tudo no envelope para um dia ser analisado. Aí quando veio, e isso na pandemia consolidou, né? O que acontece? Toda essa reprimenda de processo, ele veio para o digital. Então hoje você requer no dia e ele já fica em análise. Então quando você fala de fila do INSS, você não está falando de um problema que está começando agora. É um problema de décadas atrás. Entende? E agora, para solucionar a fila da Previdência, vem muitas vezes retirada de direitos, como vem agora a questão de 30 dias para um segundo requerimento e tal, e aí reforça a necessidade de um advogado previdenciarista desde a análise documental. Por quê? Porque você perdeu o tete a tete, então às vezes uma questão simples. Você vai lá dar entrada e o servidor perguntava: o senhor fez tiro de guerra? Fiz. Falou, esses 2 meses aqui vai te ajudar. Hoje você não tem isso, assim, você vai. E o judiciário, o que acontece? Quando você leva isso para o judiciário fala o seguinte, e esse é um ponto que eu acho que é fundamental que o segurado não tem acesso. Que é o seguinte, ele fala, olha, você não pediu para o INSS, eu não posso julgar. E o STJ já definiu isso. E aí chegamos no tema 1124. Que é o gargalo de todo aposentado. Sabe, né? Aqueles atrasados. O que é tema? E todo tema tem um número. Existem 2 tribunais superiores. Na verdade, existem outros, mas... para nós. Da causa previdenciárias, nós temos
a Turma Nacional de Uniformização, que é dos juizados, o STJ, que ele julga a aplicação uniforme das leis federais, e o STF, que julga a norma de acordo com a Constituição. Sabe quando você liga para o seu advogado e ele fala assim, olha, está sobrestado o processo em razão do tema X? É porque todas aquelas ações que versam sobre aquela matéria, o juiz deu a ordem de sobrestamento. E aquilo aplica para todos os processos do país. Os processos. E o que a Corte Superior disser, vai valer para todos. Diga a revisão da vida toda. O que decidiu lá, vale para todos. E aí vem esse julgamento, então recolhe todos os processos, escolhem alguns para fazer os debates. Que são as associações de advogados previdenciários, OAB, INSS, sindicatos, participam muitas vezes desse debate e julga-se de uma maneira. Esse tema específico, ele trata o seguinte, olha, o judiciário, explicando de uma maneira mais leiga, né? O judiciário, ele pode suprimir eventual lacuna no requerimento administrativo, ou o judiciário está adstrito a fazer aquilo que o segurado apresentou no INSS. É isso. E o que decidiu? O judiciário só pode fazer aquilo que o INSS foi requerido, solicitado. É uma mudança muito grande, porque há um tempo muito lá atrás, nem o requerimento administrativo prévio era exigido. Você podia entrar direto com a ação contra o INSS. Você podia entrar direto com a ação contra o INSS, sem ter passado por lá. E aí o requerimento prévio já começou a ser exigido, o juiz, quando via que não tinha, mandava a pessoa fazer o requerimento, deixava o processo lá suspenso, ou extinguia às vezes, né? E aí hoje a gente está a um ponto que o que tiver lá no teu processo administrativo é o que vai determinar o judicial. E aí o que né? Por exemplo, a questão de atividade especial, PPP, você apresenta lá o PPP, mas você vai precisar de uma perícia, muitas vezes. Então agora nós vamos enfrentar essas questões. E aí tem detalhes que chega a ser muitas vezes beirar um absurdo. Por exemplo, eu tive um cliente que sofreu um acidente. Ele requereu benefício no INSS. Ele entrou lá, o que ele requereu? Auxílio acidente. Mas o auxílio acidente é um benefício diferente do afastamento por acidente, do auxílio doença, né, que hoje é benefício por incapacidade que você temporária. Tem por doença e por acidentário. São dois benefícios distintos. Um é referente à sequela que ficou se houve redução da capacidade, e o outro é um tempo para você fazer o tratamento para você voltar ao trabalho. O auxílio acidente. Esse benefício do auxílio acidente e ficou um tempão parado e foi negado porque ele não tinha direito, de fato não tinha. Só tinha que ele requereu no INSS, auxílio acidente. Aí vai para a justiça. O que a justiça fala? Não. Você requeriu auxílio acidente, você não requeriu auxílio doença. O segurado não tem obrigação. Aí você faz recurso, você faz para tentar resolver a situação, né? Olha, a obrigação da INSS. Mas isso, o judiciário está cada vez mais restrito. E aí você tem um outro problema, que é a superlotação do judiciário. Então ele precisa de dar uma solução para tudo. Então qual que é a solução? Olha, resolva lá no INSS, só me traga aqui o conflito. Exatamente. E aí você começa a ver situações que, infelizmente, a ausência, né? A gente viu a reclamação de uma colega outro dia, que o segurado ingressou com uma ação, com requerimento, e ele no requerimento, então para quem ainda não enfrentou o INSS, você faz o requerimento, você vai preenchendo lá todos os dados. E você tem algumas opções, e uma delas está lá, você deseja reafirmar a DER, sim ou não? E a pessoa colocou, eu não lembro se foi essa a questão, mas a pessoa em algum momento, ela respondeu digitalmente lá alguma questão errado. E o INSS negou. E o juiz falou, olha, você falou para o INSS que você não aceitava. Eu vi assim. Mas o segurado, ele é leigo, né? Por outro lado, eu tenho uma ação que ela fez sozinha a pensão por morte, que é acidentária, e hoje tem uma grande diferença, você ter uma pensão por morte de origem financeiramente. E ela respondeu, houve acidente de trabalho? Ela pôs sim. E na certidão de óbito, tudo tinha lá, além do CAT, hoje ser eletrônico, o INSS tinha acesso. E o INSS concedeu a comum, não a acidentária. Ela trabalho, colocou não. Não, ela colocou sim, ela colocou de maneira correta. Então, eu estou discutindo o seguinte, que ela informou que o INSS tinha acesso ao CAT, que o CAT estava lá, e aí eu já estou no outro lado. Olha, a exigência, então, de algum documento era do INSS, né? Então, hoje, essas pequenas respostas
determinam muitas vezes a Eu tenho ação. revisão correndo hoje, não é sobre acidente, mas eu tenho por filho inválido. E eu, no atestado médico juntado, fala que a filha inválida do INSS parou, deu 30%. Vai passar por perícia agora e não precisa nem você olha para a pessoa, você vê que a criança vai precisar de dependência o resto da vida. E aí no judiciário é onde você vai enfrentar essa ausência de um requerimento bem feito. Só que no Que nem, caso, por exemplo, só para deixar no de caso dessa exemplo, cliente, se não tivesse o atestado, eu teria que voltar e fazer um novo pedido. E que nem, por exemplo, se essa cliente eu tivesse feito a pensão, eu teria pedido mais documentos para instruir. Feito um requerimento, Citada a legislação, exatamente. porque quando você vai para o judiciário, aí sim você pode, Então, muitas das vezes, fazer uma mandado de segurança ao invés de uma ação de conhecimento. Exatamente. Olha, eu já pedi para o INSS tem que estar apreciado. Então, aí você trabalha com o quê? Com coisas, né? Exatamente. Não estão a 100%. Exatamente. Em resumo, eu vou falar que duas situações que está acontecendo e que pode acontecer para o segurado entender. Porque às vezes o segurado não está entendendo, mas não está entendendo porque um documento faz falta. Em resumo, é o seguinte: se não juntou o documento e ele aparecer ou for necessário o juiz entender lá dentro do processo, pode acontecer. O mais grave de todos, que está acontecendo em algumas localidades, extinguiu o processo. Acabou. Você vai ter que começar de novo. Mas isso não tem problema. Um ano. 3 anos de processo, coloca 3 anos, são 39 meses, antes que alguém pergunte, porque se multiplica 13, que tem um 13º. Vezes um salário mínimo, se for um salário mínimo, ou se for 5 mil reais, vai ver o prejuízo que a pessoa tomou. Ou tem um que é menos pior, é uma palavra uma frase que eu não gosto. O juiz volta para a citação. Além da salvou um pouquinho, você perdeu só o administrativo. Porque você juntou no judicial o documento que teria faltado lá. E isso não é só no judicial, no administrativo também. Sim, recurso. Você juntar documento novo, os efeitos financeiros mudam também. Aí entra aquilo que nós falamos, do escritório bem montado. O INSS hoje vem... Porque tem cliente que faz o processo administrativo e chega para você para fazer o recurso. Aí já foi. Já foi também. É melhor fazer um novo. E vem a importância também, muitas vezes, de não ter pressa de fazer. Muitas vezes é especial. Você vem, notifica a empresa para apresentar um novo PPP, para apontar o erro do PPP, para apresentar um LTCAT, para apresentar uma declaração de atividade, para juntar um olerite, para, enfim, você preparar o requerimento administrativo, ainda que perca 1, 2 meses, mas quando fizer o requerimento, tá tudo correto. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. No processo previdenciário não adianta ter pressa, tem que fazer com certeza hoje. O máximo possível, você nunca vai afirmar 100%. O tema 1129, ele vem em razão dessa mudança na IN, né, na instrução normativa do documento novo. Mas ele está pior do que o administrativo. E a gente tem vários exemplos, né? Eu tenho uma cliente que ela é professora, uma aposentadoria do professor, que tem um regulamento diferenciado, não é uma aposentadoria especial, ela tem um regulamento diferenciado, mas você não precisa só ser professor. Se você é inspetor de aluno, se você trabalha no escritório escolar, você também tem esse direito, esse mesmo direito, né? E aí o que acontece? E por quê? Porque para você ser um coordenador, você tem que ser um professor. Você deixou de ser professor para coordenar. Né? Então existe esse regramento, né? E nós fizemos um requerimento, a pessoa tinha essa condição, tempo de professor, tempo de coordenação e tudo mais. E fizemos um requerimento administrativo. Ela foi coordenadora nessa escola, assim assado, tal, nessa assim assado, tal. Fizemos tudo e apresentamos toda a fundamentação. O que a INSS fez? Negou, por óbvio, que ele pega lá professor, não é professor, negou. Aí, qual que é a chance que nós tivemos? Ingressar com um mandado de segurança, que não é uma ação de conhecimento. Qual que é o reflexo disso? A pessoa às vezes pode receber os atrasados de uma maneira mais rápida, etc. Tem vantagem e desvantagem. Mas nesse caso a gente conseguiu discutir um direito líquido e certo dessa cliente, por quê? Por conta do requerimento administrativo bem feito. A instrução processual bem feita, ela é o resultado de um final para o cliente, uma segurança de um processo judicial com chance de êxito muito maior. Hoje, eu não tenho um processo administrativo que a gente não protocole sem uma petição, né, explicando o processo. Exatamente. Todos os processos hoje é essencial. Você tem que explicar,
mês, competência tal, precisa disso, precisa averbar isso daqui, carteira, recolhimento, tudo. Olha fora. a gravidade. Nós discutimos, saiu ontem, inclusive, saiu agora, tá em julgamento virtual. 2012, o cliente foi lá, ele completou 25 anos, trabalhador da enfermagem, 25 anos e 3 dias ele foi lá e deu entrada na aposentadoria. Ele trabalhava em diversos hospitais, e do hospital que ele trabalhava, ele tinha o PPP. PPP é um documento que comprova a atividade especial, tinha sido demitido 2 anos antes. Só que não tinha data fim. Como ele continuou na mesma empresa, no mesmo vínculo, no mesmo trabalho, ele levou aquele documento. O INSS não falou para ele. É a data do PPP. Que é a data do PPP. Por quê? Ele foi lá com 25 anos. O que o INSS teria que fazer? É simples. Olha, você tem PPP durante 24 anos e meio. Esse período aqui, faltou um PPP, porque você continuou trabalhando na mesma empresa. Pede um PPP atualizado, é algo... E na época era presencial, o servidor não fez, porque ou envelopou, ou esse cara dormiu na fila, alguma coisa aconteceu. Processo indeferido. Reconheceu, daí entrou, reconheceu a atividade especial, não reconheceu esses 6 meses. Por quê? Data. Não tinha PPP. Qual foi a solução depois? Estamos falando de 2012. Eu entrei com um pedido de revisão administrativa dizendo o erro do INSS de fazer exigência. O INSS negou a revisão administrativa e ingressei com a ação judicial. Eu tenho que discutir aqui o processo administrativo e não o direito a esses 6 meses. O erro da falta de exigência. Sentença em primeira instância foi a seguinte: o INSS não errou. Porque a obrigação do INSS em fazer exigência era se o documento tivesse algum vício, algum erro no documento. Como o cliente levou esse documento sem vício, ele, cliente, assumiu o risco. O judiciário está dizendo isso. Que ele, cliente, assumiu, ou seja, ele isenta o INSS total. Fizemos o recurso. O recurso são 3 juízes, né, que julgam. O juiz relator manteve a sentença. Nós ganhamos que um dos juízes revisor deu um voto contrário e o outro seguiu. Mas no fim do pito, no último ponto. Sabe o que nós estamos falando? De 30% do efeito financeiro, que agora vai refazer o processo. Se for considerado que ele também exerceu atividade especial nesses outros 6 meses, ele vai ter direito a uma aposentadoria especial. Estamos falando de 30%. Nós estamos em 2026. E eu te falo... Olha o prejuízo que esse cliente teve desde 2012. Desde 2012. Cara, são milhares de reais que ficou para trás por conta do quê? De uma data. De uma ausência da contratação de um profissional. Né? Para poder falar, olha, vai lá na empresa e pega um PPP atualizado. Era só isso, mais nada. E vou te falar, doutor. Era só isso. Ainda então, você conseguiu reverter, mas eu acredito que daqui a um tempo não reverte. Não reverte. Não reverte. Nesse caso foi revertido. Isso aqui é um caso positivo que você conta para... Mas foi muita noite sem dormir para desenvolver uma tese. Muitos não conseguem. E com a tendência do judiciário é não reverter mais. Eu hoje procuro colocar na... Você não fez? Quando eu converso com algum cliente, eu procuro explicar para que ele entenda o seguinte: hoje o INSS, ele não aponta o erro, ele indefere. Então, você tem que procurar tudo que você tiver e correr atrás. E a questão de vamos quebrar a Previdência é uma questão que pode não ser daquele processo, mas sempre ela está ali permeando, Exatamente. Né? O juiz olha e fala assim, nossa, olha aqui o efeito financeiro, né? Quanto vai custar Porque o juiz, de outro lado, a gente fala às vezes, né? A advocacia previdenciária, ela não advoga contra o INSS, ela advoga a favor do segurado. A previdência é de todos nós. Eu não quero que o INSS seja condenado. Por exemplo, em alguns casos a gente ganha inclusive dano moral, multa por litigância de má-fé do INSS. Mas quando essa verba sai do INSS, é dinheiro de todo trabalhador que está saindo para pagar um erro administrativo, certo? Que de fato eu acho existe. Justo, eu acho justo. Mas é um dinheiro nosso. Então, não somos contra o INSS, mas direito tem que ser preservado. Mas hoje o custeio é uma questão que está derrubando muitas das nossas teses. Eu sei, doutor, mas assim, veja bem, o INSS te obriga a ingressar para uma ação judicial. Não, eu concordo. E aí, muitas vezes a gente vê recursos, a gente vê recursos judiciais de situações que são, você fala, gente, por que o procurador, o advogado do INSS está recorrendo disso? Revisão de algumas revisões. Por que está recorrendo? Aí sabe o que acontece?
aumenta o custo de sucumbência, mas Selic isso lá em daí, cima. Isso daí, eu acho que aí tem que mudar a postura, né? Para fazer mais acordos, para ter, Justamente. porque o procurador ele também, se ele não tiver a possibilidade do acordo, né, a normativa, ele não pode fazer, mesmo que ele entenda que o caso seria, ele tem que ter uma normativa da AGU. Mas hoje, uma questão que pega muito para a gente nessas revisões em massa é a questão do impacto financeiro. Às vezes o direito está ali lindo, maravilhoso, mas o é um impacto problema financeiro crônico, vem. porque o INSS está sucateado, porque tem poucos funcionários, eles não dão conta do serviço, a demanda só aumenta, porque a população está envelhecendo, então irá aumentar pelos próximos 10, 15 anos, isso é normal, e automaticamente ele vem fazendo uma retenção. Eu costumo, converso com vocês, chamo isso de calculadora, porque ele começa a ponderar o que ele tem que pagar, quando ele vai pagar e como ele vai pagar. Ele vai represando isso propositalmente. É um sistema. E ele se aproveita do próprio erro. Ele Ele se aproveita do próprio erro, né? Porque, poxa, ele deixa de pedir um documento. Olha só o quanto isso reflete, né? Ele deixa de pedir um documento que é essencial. O servidor sabe, o segurado não tem obrigação de saber. O servidor sabe que é essencial, né? E aí ele não pede, indefere. Muitas vezes o segurado, ele confiou no INSS e ele vai atrás. Não vai. Quando vai, consegue reverter, às vezes não consegue nem reverter. Isso. Então o INSS aproveitou do próprio erro, não estou dizendo que é má fé, mas aproveitou do próprio erro, para quê? Para enriquecer. Esse é o ponto. Para economizar no orçamento. Eu acredito que as ações, por exemplo, mudando assim, as ações em massa, essas revisões que todo mundo entra, tem direito, isso a gente não ganha mais. Por conta de um órgão chamado STF. Não ganha mais, porque a da vida toda achou-se uma DIN de 99, né? Para justificar a reversão. Para justificar a reversão. Então, assim, eu acredito em ações de massa, não. A advocacia mesmo vai ser especializada nos casos individuais. Por isso que é importante o planejamento. Você vai ter que fazer. A palavra da vez é planejamento. E é isso que você falou, como o judiciário tem todo esse problema de muitos processos e tudo mais, então o que eu faço? Não, peraí, você não resolveu na forma administrativa de forma satisfatória. Não, imagine, né? Volte lá, né? Se coloque na posição de um juiz, de um servidor. Quando a gente fala juiz, a gente fala de todo um conjunto de servidores. Não de alguém específico. Né? Então assim, essa equipe, ela recebe para julgar, sei lá, 20, 30 processos por dia. Não sei exatamente a distribuição. É muito, né? Ela recebe todo dia para julgar. Se você não estabelece um critério objetivo, você não consegue dar solução. Então, qual que é o critério objetivo? Essa pessoa requeriu tudo no INSS? Sim ou não? Se ela não requeriu tudo, eu vou definir. Ele estabelece esse critério objetivo. Ele resolve o problema. Não estou dizendo que é o certo ou que é o errado. Estou dizendo o seguinte, o juiz ele tem que fazer, e aí o papel do advogado ele não concordando, não é reclamar do juiz, é recorrer à decisão. Ponto. Então assim, tanto a gente, né, eu sempre uso isso e não gosto quando o advogado fala, porque o juiz fez isso. Não, a sentença decidiu, porque é um conjunto. Não é pessoal. Não é pessoal. É o sistema, dele, é o sistema se sustentando e o advogado tentando quebrar, e tem entendimento, demover o sistema. E tem entendimento que é contrário ao INSS. A gente fala, olha, a gente sempre vai minimizar, se dá para o INSS conceder com isso, ele tem que conceder e ponto, e o INSS que faça o recurso. Então estabelece. Só que isso acaba, é o que eu falo, cada vez mais a gente sabendo como funciona o judiciário, tem um prévio requerimento administrativo perfeito. Não se admite erro no requerimento. É o alicerce da casa. É o alicerce. Entendeu? Você pode contratar o melhor cara para sentar o azulejo. Senão para fazer a cobertura. Meu amigo, se teu alicerce vai rachar tudo, pode a parede estar linda, aquela textura, não sei o que, vai rachar. Aquela história que no reboco tira não cola. Não cola. Não, ou você vai fazer um reboco gigante, entende? Ou você. Porque não adianta. O alicerce é o fundamento, né? Você tem que ter. O PAP tem que ser perfeito, com técnica. E às vezes até fala assim: vai aposentar por idade, vou lá sozinho, chega lá indefinido. Chegou uma ontem. Não entendi, porque eu olhei na simulação 15 anos, tá? Olhei, abri o quinis lá, um monte de recolhimento, tudo errado, abaixo, não sei o que. Eu falei, nossa. E às vezes, existem erros assim. A pessoa trabalhou numa empresa e não tem data fim.
Aí ela tem, depois de 20 anos, sei lá, 15 recolhimentos como segurado facultativo. Tudo invalidado, porque tem uma empresa aberta lá atrás. Aí o que acontece? Você não tem um requerimento dizendo que tem que ser validado por conta do artigo tal, da lei tal, o segurado não sabe, defere. A consequência disso é gigante, infelizmente. E depois da reforma ficou mais difícil, porque antes muito se jogava a obrigação do empregador, mas às vezes aquele mês ele ficou em licença e a contribuição está abaixo do mínimo e você tem que verificar tudo. Isso aqui vai para o segurado. O segurado não entendeu isso. A gente está falando de processo judicial, como o judiciário já resolveu o problema dele mandando para o administrativo. E qual o movimento que o segurado tem que entender? Que o INSS está levando aos poucos, de forma coordenada, para o processo administrativo esse entendimento judicial. Então, está ficando cada vez mais difícil. Se não começar corretamente, você vai matar o seu pedido. É o alicerce da casa. Exatamente. E aí a gente está falando de um prejuízo que ele é recorrente, mensal, com incidência em 13º, com incidência em pensão por morte para beneficiários, e aí você fala, se você pegar tudo isso que a gente falou aqui, o honorário do advogado ele fica barato. É barato. Não é. Eu tenho um advogado falando na internet, eu não gravo, porque às vezes não... Ele falou, um benefício é vitalício. Os honorários que você paga, você vai receber. Parte. Eu, quando eu aposento ou ganho uma revisão para o cliente, a primeira coisa que eu faço, eu mostro para ele, aumentou 30% aqui, tá? Teu benefício. Então, você tinha 3 mil, aumentou R$900. R$900, nós estamos falando de 10 dá 9 mil, com 2, 11.700, a mais por ano. Aí eu falo, quantos anos você vai viver a mais? Você vai, segundo o IBGE, é mais tanto. Aí eu multiplico e esse aqui foi teu ganho. E a gente não pode cobrar sobre isso. Isso aqui é a mais, eu não estou cobrando sobre, mas eu estou mostrando para ele que durante a vida dele... Então, mas o proveito econômico dele é muito maior. Muito maior. Muito maior, né? Porque ele vai pagar ali, a gente cobra limitado que a OAB permite. Sim. Mas o proveito é muito maior, porque é vitalício. Se ele viver até os 100 anos, ele vai ficar... E eu ainda brinco com ele, eu consegui essa reversão, outros advogados conseguem para diversos clientes, mas tem gente que não consegue. Então, tem que haver o entendimento que isso aqui foi um ganho muito expressivo para a tua vida. Porque tem gente que fala, R$900 ou R$100, eu já tive ganho de R$100. Fala, mas é pouco. Eu falei, tá bom, o senhor come carne todo dia? Porque aí você começa a dar exemplo assim para a pessoa entender. Para a gente poder aqui encerrar, e já agradecendo a OAB, agradecer o Guilherme que está aqui fazendo todo o trabalho técnico, o editor, cortes, né? Anderson, resuma por que deve contratar um advogado previdenciarista. Por que o segurado deve contratar? Primeiro, vai ter uma segurança maior para a concessão do seu benefício. Normalmente, o advogado previdenciário conhece um pouco a mais da regra e da lei e do andamento. Processo administrativo e judicial não é só o que está na lei. Você tem que saber como funciona, como solicitar, quando, para conseguir o melhor benefício. Muito bem. Doutora Luciana. Eu acredito que é a questão do que a gente brincou do pedreiro, né? Para fazer o alicerce, porque a gente quer resolver no administrativo, tem que saber, se não a gente for para o judicial, a gente precisa ter essa base boa, né? E é um momento tão importante da vida, o momento da aposentadoria, porque é algo que vai refletir, né, na sua velhice, que vai refletir às vezes numa pensão. Então, o advogado previdenciarista ele é essencial hoje. Além das dificuldades técnicas, né, de acesso ao INSS, documentos digitais e tudo mais. Então, o advogado ele é essencial e é kamikaze quem vai sozinho. Eu costumo dizer que o trabalhador ele tem um sonho de se aposentar, mas nenhum trabalhador tem o sonho de encarar o INSS. É para isso que existe o advogado previdenciário. Para resolver desde o início, né, aquilo que vai ser a partir daquele momento mais valioso, que é a renda mensal dele pro futuro, né? É o que vai garantir não só muitas vezes a vida daquele segurado, mas muitas vezes hoje os aposentados cuidam de toda a família. O que você imagina na aposentadoria? Uma praia, né? Exatamente. Curtir uma praia, uma tranquilidade. E aí a gente precisa de no aplicativo do meu INSS. Na verdade, a palavra-chave ele quer estabilidade. Isso. Segurança, estabilidade, né? Isso aí.
Bom, mais alguma consideração? Só, obrigado, pessoal. Obrigado a todos, obrigado ao pessoal Da OAB, agradeço. Pela disponibilização Doutora Isabela, da sala. né, Doutora Isabela, pela excelente. Presidente, Nossa Vamos ter que presidente. fazer um com a doutora Isabela aqui, discutindo. E aí, assim, de repente, esse é o primeiro, a gente vai ver, se você estiver assistindo é porque deu certo. E aí você manda aqui um tema, né? A gente poder... Pode pedir os temas. Manda um que- tema, ó, vamos falar especificamente de um direito, a gente falou aqui mais sobre a advocacia previdenciária. Sim, mas Podemos falar sobre qualquer tema relacionado a direito previdenciário. Falar né? né, aposentadoria rural, Exatamente, pensão por morte. exatamente. Enfim, então você coloca advogado, ou mesmo trabalhador que estiver assistindo, coloca o tema aí, aquele que tiver mais temas e tal, a gente já faz o próximo. A gente faz um E específico. quem sabe já temos mais, chamamos algum convidado. Com né, certeza, pra- tem muita gente boa. São José do Pra Rio gente- Preto é um celeiro de excelentes advogados e advogadas em diversas áreas, né? Então não tenho dúvida que nós somos poucos aqui falando em nome de uma grande maioria de advogados excepcionais que nós temos. O leque é grande. O leque é muito grande. Obrigada. Obrigado, um grande abraço.